é assim, brasileiro, seja em qualquer situação, bate o coração mais forte nessa época. E é verdade que a gente vive no país do futebol. E como eu disse ainda há pouco com os meninos do samba, é quase impossível encontrar uma criança, um menininho que não tenha o sonho de ser um jogador de futebol. É o sonho da maioria, né? E hoje, não só os menininhos, as meninas também sonham em serem jogadoras de futebol. Quem sabe chegar no auge, né? Um menino fica torcendo para um dia estar numa seleção, para estar na Copa do Mundo. A gente vai conhecer algumas dessas histórias, histórias lindinhas, emocionantes. E já eu recebo os meus convidados que são ilustríssimos e estão aqui na Rede Vida. Vamos acompanhar primeiro esse VT. Eu sou o Gabriel e meu sonho desde criança é jogar futebol. Meu maior sonho é ser jogador de futebol profissional. Sou federado no Clube Atlético Juventus da Moca. É ser jogador de futebol. Sou goleiro federado desde os 7 anos e hoje eu tenho 13 anos. Jogo pelo Urso Brasileiro. Meu sonho é se tornar um goleiro profissional e representar um dia a nossa seleção brasileira e ganhar uma Copa do Mundo. Uau! Eu sonho ser jogador de futebol profissional para ajudar meus pais financeiramente e ter uma vida melhor no futuro. É ser goleiro da seleção brasileira. Eu sou brasileira e eu gosto mais de jogar futebol. Eu tenho um monte de ídolos, vários, só que o principal deles é o Fernando Praz. Infelizmente ele não foi pra Copa, mas eu tô torcendo bastante pros 3 goleiros. Meu jogador favorito é o Neymar. É o Alisson da Roma. Um jogador que ele tá jogando muito no campeonato inglês, que o nome dele é Mohamed Salah, e eu sou muito fã dele. Cristiano Benzema, do Real Madrid. Tem o Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Marcelo. Todos os jogadores do Brasil jogam muito. Eu gosto muito de futebol e espero o Brasil na Rússia ganhar esse ano. Tô bem confiante e acredito muito que a gente vai conseguir ganhar esse título. É nóis, vamos com tudo, Brasil! Vamos com tudo, Brasil! Ei, que delícia! É muito gostosa essa fase, né, gente? E eu fico vendo esses sonhos e fico tanto querendo ajudar. Eu sei que você, mãe, vó, tia, às vezes fica querendo falar alguma coisa pro teu filho, pro teu sobrinho, pro teu neto, mas te faltam recursos, né? Conhecimento. Eu, por exemplo, quando quero orientar a minha filha de uma área que eu não domino, eu falo, puxa, Carol, vamos pesquisar, porque eu não sei. Então, hoje a gente vai fazer essa pesquisa juntos aqui. Vamos entender, porque a gente recebe especialistas em futebol. O time que entra em campo no Vida Melhor faz parte da história do esporte brasileiro, com trajetórias incríveis que servem de inspiração para jogadores que sonham em seguir carreira, mas também para que a gente, responsável, possa orientar os nossos pequenos. Então eu recebo o ex-atacante da seleção brasileira, Antônio Careca. Vem aqui me dar um abraço, que honra. Tudo bom? Tudo e você? Eu fiquei esperando encontrar uma pessoa carequinha. Não, ainda tem um pouquinho Mas de cabelo. é verdade que o seu ídolo era o palhaço carequinha? Era o palhaço carequinha. Por Isso isso vem o de seu 3, apelido? 4 anos que a gente acompanhava, gostava dos programas de rádio que ele tinha. Era apaixonado, e aí minhas tias, minha mãe, meu pai, tudo começavam a me chamar de carequinha e virou careca. Você jogou futebol durante quantos anos? E eu comecei no Guarani com 15 anos e joguei até 37 anos. São quase 22 anos. Uma vida, muitos gols. Bastante. Uns gols bonitinhos. Os bonitinhos? A maioria todos. Eu vou todos chamar gols os bonitos. amigos para depois falar se acharam bonitinhos. Não, se soltar aí tem gol bonito, tem gol Então bonito. senta lá que daqui a pouco a gente solta. Pode escolher um lugar aqui, Careca. Mas tem mais gente maravilhosa que vai integrar aqui o nosso bate-papo. Mais gente que participa também e que faz bonito, viu? E que não só
atuou como jogador, mas que hoje também ajuda a realizar sonhos. Ivan Rocha, ex-jogador que atuou como zagueiro e lateral e hoje é agente FIFA. Vem cá, Ivan Rocha. Meu amigo esse. Prazer em recebê-lo, viu? O prazer é meu. Eu falei certo? Você ajuda a realizar o sonho da molecada como agente FIFA? A gente tenta, com certeza. Na verdade, a gente... Ah, você tá com o microfone de mão, tem que falar nele. É verdade. Na verdade, a gente gerencia, né, e administra a carreira de atletas, mas a gente também, quando o jogador é mais jovem, a gente capta e dá essa sequência acaba sendo um sonho para ele e pra gente uma realização se ele conseguir chegar a ser atleta profissional, né? Você começou a jogar como profissional com quantos anos, Ivan? Então, eu cheguei no São Paulo, acho que com 13 anos, né? Mas a minha ascensão no futebol, assim, até o profissional foi muito rápida, porque eu tive uma ascensão rápida no São Paulo, já consegui seleções de base e tal. Acho que eu subi com 17 anos, eu joguei um pouco, até com o Careca é um pouquinho mais velho que eu, mas eu subi muito jovem, acho que eu subi com 17 anos. Bom, eu vejo que não só você, Careca, mas outros jogadores, todos começam muito cedo, né? Tem idade limite, por exemplo, para quem está tentando, chega uma hora que fala, agora passou seu tempo, amigo. Vou colocar o microfone. Eu acho que na verdade o sonho ele nunca tem idade, né? Mas hoje em dia mudou muito desde a nossa época. Acho que os jogadores estão começando muitíssimo mais cedo, né? É lógico que as leis também mudaram, a liberdade de ir e vir mudou muito, mas na minha época começava com 12, 13 anos, já era uma ascensão muito grande. Hoje tem jogadores que estão em grandes clubes com 9, 10, 11 anos de idade. Mais cedo ainda. Muito mais cedo. Senta lá do lado do Careca. Vou chamar alguém que... Oi. Aqui, olha, eles estão tudo numa bem mais panelinha velho que hoje, eu, eu sou totalmente minoria. Todos se conhecem há muitos anos. Vou chamar ele, que é conselheiro vitalício do São Paulo Futebol Clube, coordenador de seleções femininas da CBF, é médico ortopedista e é meu amigo, Dr. Marco Aurélio Cunha. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer em recebê-lo, viu? É tudo meu. Como é que começou essa paixão pelo futebol? Porque eu sei que medicina não é uma escolha leve. Muitos anos de estudo, a residência. E o futebol, como é que dava para encaixar aí? Futebol era a paixão de menino, né? Paixão de garoto, jogava futebol, joguei todas as escolas, faculdades e tal. Sabia que, obviamente, não seria um atleta profissional, mas gostava muito de assistir e de participar. Veio a medicina como vocação, veio a medicina do esporte como desejo de estar perto desses caras que são meus ídolos, meus amigos hoje, né? Contribuir com a formação deles, dos pequenos, como o Ivan mesmo falou, que chegou com 13 anos lá no São Paulo, já era médico lá da base, fui médico dele nesse comecinho e passei depois na fase adulta também. Então foi uma união de paixões, né? De uma profissão bonita como é a medicina e com ela o esporte profissional, o futebol e o São Paulo Futebol Clube, que foi também a maior paixão do torcedor pequeno e depois do profissional. Muito legal. E hoje está fazendo um trabalho com as meninas muito bonito, Sim, né? Por isso que as coisas vão mudando, a gente vai pegando outros desafios ainda muito maiores, que tem ainda dificuldade de observação, a mídia não participa, não dá notícias positivas, quando ganha uma notinha, mas graças a Deus nós estamos quebrando esses paradigmas e hoje o futebol feminino já é falado com muita ênfase em alguns veículos de comunicação, as meninas são conhecidas, jogam no exterior já, mais de 50 jogando fora do Brasil. Bom, aqui as portas abertas, a hora que você quiser trazê-las eu vou amar. Vai ser bom? importante. Vou Obrigado. te convidar para sentar então aqui do lado Obrigado. do Careca. Vocês querem que eu sente no meio? Eu aqui mesmo, tá bom. E aí eu vou convidar o mais importante de todos, é o mais bonito, que é o meu marido. Na verdade, não é, gente? Não é o mais bonito? Tá certo. Na verdade, esse programa até surgiu em casa, num bate-papo, onde o Ricardo falou assim, Cláudia, sabe que tem um cara que trabalha aqui no nosso condomínio que toca samba e faz um samba legal? Eu falei, é mesmo? Deixa eu ouvir. E ele me mostrou o samba do Neno, não é? E eu falei, bom... Ele falou, pois é, por que a gente não faz um programa de futebol? Eu acho que ia ser tão legal. Eu falei, gostei da ideia, Ri. E aí a gente começou a pensar nesses caras aqui, com essa banda. E aí o Ricardo falou assim, eu posso fazer um tênis lindo, pintado à mão. Não, lindo é o que estou inventando. Ele só falou um tênis pintado à mão, que eu achei lindo. Vem cá, Ri. Obrigada pela ideia, sugestão. E por estar aqui com a gente para falar de futebol, que eu sei que também, depois de mim, é a sua primeira paixão, né?
Sim. Não é depois de mim, viu, gente? Ele gosta mais de futebol do que de mim. Vem um pouquinho mais pra trás. É verdade, é verdade. Se eu tenho um rival, é futebol, viu, Marco? Imagino. Como é que pode ser tão apaixonado por futebol? Mas como é que nasceu essa paixão? Pequenininho, acho que com 4 anos. E você jogou bola? Joguei. Profissional? Profissional do salão. Do salão. Por que não no futebol de campo? Porque eu acho que eu fiquei com um pouco de medo. Existiu uma proposta de ir embora para Tampa e eu fiquei um pouquinho com medo, balançado pelo que o meu pai me falou na época. Olha, acho que você tem que estudar. E eu, 16, 17 anos, fiquei com medo. Ok. E aí estudou. Marco Aurélio também. Mas vocês jogam bola? Como falou um amigo meu, jogava para me divertir. Agora estão se divertindo comigo, eu tô parando. Daqui a pouco vou mostrar um pouquinho bem de vocês, divertido. então. Ó, o Ricardo vai sentar, tá muito divertido. Nesse cantinho aqui, porque ele vai ficar... Eu sei que você ama futebol e ama seus amigos aqui, então a gente vai bater... Pode, porque na verdade, gente, eu não entendo nada de futebol, sabe? Legal. Então eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Se vocês quiserem conversar com a gente também, fiquem à vontade. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber, que eu acho que todo o Brasil quer saber, é assim, vale a pena a gente torcer por essa seleção que está indo para a Rússia? Quem começa? Careca. Não, vale muito a pena. Eu acho que o Tite é responsável dessa, né, de valer realmente a pena. É uma pessoa do bem. Pegou uma seleção que estava em dificuldade, até em termos de classificação, e mostrou o outro lado da paixão, a identidade com o torcedor, os jogadores que também encararam, né, dessa forma. Então tenho a certeza que vale muito a pena. Eu acho que os meninos vão doar o máximo. É claro, ganhar, chegar a ser campeão é tudo um trabalho, mas eu acho que vale muito a pena. Quem que é o jogador da aposta, assim, do momento? Toda a Copa alguém desponta, né? Eu acho que nós temos os jogadores que supomos que vai resolver o problema, que seria o Neymar e tal, né? O Neymar é o nosso maior jogador, um dos 3 maiores do mundo, sem dúvida. Então as fichas estão todas jogadas em cima dele, o que não é muito justo, porque o futebol é equilíbrio, né? O grande jogador é aquele que faz o diferente e desequilibra uma partida. Mas eu acho que tem um grande momento do Marcelo, que eu acho que é um atleta que está num nível absolutamente alto. E eu acho que a aposta, assim, de ver quem vai ser é o Gabriel Jesus. É o menino que chegou de pintar a rua há 4 anos, a seleção brasileira titular nesse ano, né? Então, eu creio que seria Gabriel Jesus e certamente o Neymar, que é quem carrega o grande nome da seleção. Ivan, é muita pressão numa Copa do Mundo? Então, eu acho que é um tópico que eu até frisar muito bem no começo. Eu acho que sempre se tratando de Copa do Mundo, eu acho que a pressão, a ansiedade, mesmo sendo jogadores constatados ou consagrados, sim, né? Jogadores consagrados sempre tem essa pressão e essa ansiedade. Então eu acredito que sempre a primeira fase, que são os 3 primeiros jogos, eu acho que eles vão se soltando aos pouquinhos. Eu acredito que, é lógico que todo mundo torce para que desde o primeiro jogo a seleção encontre um bom futebol e dê exibição e faça a nação brasileira feliz. Mas eu acredito que a primeira fase é uma fase de muita pressão e eles vão se soltando no decorrer da competição. Acho que depois desses 3 primeiros jogos, eu acredito que o futebol da seleção possa melhorar. Tá joia. Agora eu quero, como eu prometi para o meu telespectador, entender como é que elas podem ajudar e direcionar os pequenos que sonham em serem jogadores de futebol. É possível isso? O que você sugere? O que faz, por exemplo, com uma criancinha que dorme com a bola debaixo do braço? Olha, eu sempre falo que assim, o jogador ele é difícil ele nascer e aprender a jogar futebol, ele já tem esse dom. Então eu sempre falo, não vá atrás dos seus sonhos, né? Claro que sempre o mais importante, a parte de eu ser um captador, um agenciador, a gente sempre busca o lado humano. No meu caso, eu fico um pouco com o lado aquela sensação de pai, querendo educar, querendo fazer estudar, sempre passando essas informações que às vezes outros agentes não têm essa preocupação, às vezes procura só situações de negócio, valor econômico e transações. E eu preocupo muito com esse lado humano primeiro, né? Então, a gente tem que... É muito difícil a gente saber se um jogador com 10, 12, 13 anos ele vai chegar a ser profissional. Eu sempre brinco e falo assim que o futebol acaba sendo um cone, né? Lá em cima entra bastante jogadores e tal, mas para realmente ser atleta profissional,
pinga 1, pinga 2 lá no cone, na parte menorzinha embaixo, né? Então, o sonho, ele infelizmente não é para todos. Careca, desde pequenininho a sua família já sabia que você tinha o dom, tinha o talento? Pô, eu venho já de família que... Meu pai jogou futebol, né? Meu pai era do Guarujá, foi criado em um orfanato em Santos. E dali ele foi adotado por um casal e foi para morar em Bauru. E ali ele foi fazer uma avaliação num time lá em Bauru, que era o BAC, o antigo BAC. E ali ele teve a oportunidade de jogar com o pai do Pelé, com o Dondinho. Então eu já venho dessa família. Então meu pai me carregava aí de sábado e domingo, né? Que ele trabalhava até sábado de manhã, sábado à tarde e domingo a gente ia pro Rapadão, que nem nós vimos aí o vídeo dos meninos aí da música aí, que sensacional. E hoje não tem mais esse Rapadão, ou seja, aqueles campão de terra, que é onde era a essência, né, do grande futebol de arte. Mas hoje tem algumas escolas de futebol, tem grandes estruturas dos times hoje, né? O Marco pode até falar melhor, mas o próprio São Paulo, Corinthians, Palmeiras tem, que já começa a monitorar os meninos de 8, 9 anos. E dá a condição dele vir, talvez 2, 3 vezes por semana, jogar, né, no CT desses clubes. Então, realmente, isso é muito interessante. Então, meu irmão é mais velho, de 5 anos, também jogou futebol, mas foi pro tênis de campo. Então nós somos já, né, nessa linha, né? Eu já desde moleque, desde 6, 7 anos, eu já queria jogar futebol, ia pro estúdio, mas aqui com uma má vontade danada, mas tinha aqui, que minha mãe me obrigava. Mas meu pai sempre foi minha grande referência. Já mostrava que tinha talento. Sim. O Careca usou uma palavra interessante, que ele falou monitorar. Porque a gente não faz um jogador de futebol, doutor? Não faz. Essa é uma preocupação que eu tenho como médico, educador, né? Eu recebo inúmeras mensagens por Instagram, por Twitter, né? Pedindo para ajudar, que o menino quer ser jogador. Querer ser jogador o brasileiro todo jovem, criança, quer ser jogador. Agora, quem vai ser jogador é quem realmente tem o dom, tem o talento e ele vai sendo aprimorado. E, obviamente, muita gente joga muito bem futebol, mas não vai chegar a ser um atleta profissional. O número de participantes é muito grande, o número de exceções é muito pequeno. Então, se você pensar, nós temos aí 20 clubes na Série A do brasileiro e 20 na Série B. São 20 vezes 30 jogadores por clube, são 1.200 jogadores que nós temos jogando o futebol brasileiro. E nós temos centenas, milhares centenas de milhares de crianças querendo jogar futebol. Então, esse final é muito, muito difícil. Não é qualquer um. Não adianta pôr numa escola de futebol que vai virar jogador de futebol. Não. Ele vai se ele for bom jogador, se ele tiver o talento nato. Aquele menino que você pega e fala, nossa, ele é diferente de todo mundo. Esse vai ser jogador. Agora, aquele forçado que o pai quer, que a mãe quer, que joga bem na escolinha, ele joga entre os amigos, mas ele não vai ser profissional. O nível de competição. O nível competitivo, o nível profissional é muito elevado e as pessoas não se dão conta disso. Isso vocês que jogam futebol, até o Ricardo, que eu já ouvi falando pra mim, só de olhar vocês percebem, né? Exato. Em alguns momentos a gente, acompanhando o jogo do nosso filho Gabriel, quando era pequenininho, ele falava, não, esse não tem jeito, esse cara é bom. Pra quem é leigo, não sei, mas o que vocês veem? É habilidade no pé? Talvez só de dominar, só de bater na bola, da forma que ele o domina. Gesto, a expressão corporal. O jeito que o menino entra na bola, o menino domina a bola, a hora que ele tem, você vê que ele tem visão periférica, que ele já bate e já sabe onde está. É que, na verdade, quem jogou futebol, ele consegue detectar isso. Quem não jogou futebol, não detecta. Então, às vezes, o cara te liga e fala assim, pô, tem um menino que joga muito bem na várzea. Na várzea é um nível de competição, num clube é outro nível de competição. Então, pra ser olheiro, quer dizer, pra ser um bom olheiro, tem que ter sido jogador de futebol. Eu acho que leva uma grande vantagem. Eu acho que leva vantagem. Marco foi jogador, mas joga. A gente desenvolve. Marco joga. Tem vídeo do Marco jogando? Não faz isso. Tem do Ricardo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. O dele era no gol. Eu vou mostrar. Ó, segura aí um pouco. Eu vou contar um segredo, mas assim, não é um segredinho não, tá? É um segredo daqueles que eu não poderia falar de jeito nenhum. Se o Ricardo ouvir, ele vai ficar bravo, mas eu vou contar. Vira vida boa mesmo, muito gente? Bom. Vira vida boa quem vira jogador de futebol? Não responde não, Ivan. Quero saber já. Será? Será que todo mundo que vira jogador de futebol vira vida boa? Não responde, quero saber daqui a pouco. Será que a galera aí tem vida boa, Rio? Para alguns sim. Para alguns sim. Ivan, jogador de futebol tem vida boa, gente?
Como é que é isso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o jogador de futebol ele tem uma vida muito, não digo sofrida, mas uma vida muito atarefada de treinamento, de jogos, de concentrações. E não, assim, eu acho que já foi feito, acho não, tenho certeza, já foi feito no Fantástico uma enquete em relação a essa situação que você está falando de vida boa e tal. E mais de 90% dos jogadores profissionais não conseguem se manter. Então, às vezes as pessoas falam que o jogador tem vida boa. Realmente, alguns jogadores que têm realmente muita qualidade e levam uma vida de atleta como realmente tem que ser, um cara profissional, um cara regrador, cumpridor de horários e que realmente se foque nessa profissão, que ela vai durar 10, 15 anos, eu acredito que o jogador ele possa ter uma vida boa. Assim. Ela dura muito pouco, né? Uma carreira muito curta, você falou 10, 15 anos. Nesse tempo, você fez muita coisa, né? Quer dizer, aí também tem muita dedicação e muito dar de si. Eu sei que você saiu do Brasil, foi embora e deve ter passado alguns momentos de dificuldade no sentido emocional, até longe da família, né? Sim, porque às vezes a gente acaba sendo ausente em relação à situação de pai e tal, pelos compromissos que tem. O Careca também jogou fora do país, como eu também joguei. E vai muito de adaptação, encaixar no país, encaixar nos costumes do futebol do país que você vai jogar, porque é muito diferente você jogar no Brasil. No meu caso, eu fui para a Espanha, o Careca jogou na Itália, jogou no Japão, enfim. Quando você muda, né, os costumes são diferentes, você precisa realmente... É lógico que as pessoas falam, tá vivendo bem, uma vida boa e tal, mas realmente é uma vida difícil, porque você sai de longe de todos os seus amigos para realmente se focar na sua carreira, que realmente ela vai ser curta, ela vai durar, se você, na minha visão, se você for muito profissional, ela vai durar uns 15 anos. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Olha, eu tive muitos bons momentos. Acho que teve momentos muito bons no São Paulo, na época do Cilinho, que foi a primeira oportunidade que eu tive como profissional. Teve uma época muito boa com o Tele, uma época que o São Paulo acabou ganhando tudo, ganhamos Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Paulista, ou seja, foi uma época muito vitoriosa, inclusive o Mundial, mas eu não participei. Tem algumas fotos aí do Ivan, né? Podia soltando essas fotos enquanto ele vai contando. Eu não participei do Mundial porque eu tive uma proposta antes para a Espanha e naquela época não é como hoje, que hoje um jogador ele se desponta e o clube tem sempre uma preocupação de vinculá-lo mais rápido no clube e tal, e naquela época você tinha que fazer um trabalho de um ano para conseguir. Né? O Denilson ele estava no Betis nessa época, né? E a gente jogou contra e eu tava não consolando, né? Aí disse que eu tava consolando, mas a gente foi bater um papo, porque a gente ganhou, eu tava no Numancia, já tava 10 anos na Espanha nessa época, né? Vocês eram de clubes diferentes, mas vocês eram amigos, né? Assim, vocês saíam juntos? Não, porque eu tava em Soria nessa época, então a cidade é muito longe, né? Então, às vezes, com cada um com seus compromissos, ficava difícil. Mas sempre que a gente se encontrava, a gente procurava estar junto e bater papo. Eu te cortei. Mas pode continuar falando o que você estava contando pra gente. Só que eu queria também... Vou cortar de novo. Eu só quero saber, vocês jogadores, quando estão fora do Brasil, vocês se juntam? Vocês fazem A gente procura se juntar. Churrasquinho. Churrasquinho. Quando você está num ambiente de 200, 300 quilômetros, quando está dia livre, com certeza a gente procura se juntar, porque é aquele momento de confraternização, de pensar um pouquinho no país, contar as novidades um do outro. Eu acho que isso é muito legal, mas às vezes é difícil, porque às vezes você não tem companheiros do mesmo país, né? No mesmo clube ou próximo, né? Você não foi a uma Copa do Mundo? Não, eu fui Copa do Mundo, mas de sub-17, sub-15. Você teve esse sonho? Você ficou triste por não ter tido essa oportunidade? Então, teve uma época que eu estava num momento muito bom no Atlético de Madrid e eu fui pré-convocado, né? Na época era o Carlos Alberto Parreira e eu ia ser praticamente convocado na segunda-feira e eu machuquei na quarta, num jogo no Atlético. Então essa foi a única possibilidade que eu poderia ter ido para a seleção brasileira. Se machucou, não pôde. O Careca também ia em 82. Eu tive em 82, machucou, né? eu tive em 82, fui inscrito tudo, eu me machuquei num domingo, a estreia nossa era contra a Rússia na quinta-feira. Acabei tendo uma lesão de adutor e me tirou 3 meses aí, me afastou assim de campo. Então eu fui cortado nessa seleção, que até hoje é lembrada por todos, e participei em 86, né, que foi no México, e em 90 na Itália. 82 foi a Copa da Espanha, não foi? Foi. Essa eu me lembro, com muita saudade. Sabe eu com morava quem eu numa assisti rua essa que Copa? decoraram tudo. Sabe com quem assisti essa Com Copa? quem? Com o pai do Ricardo. Com meu sogro, falecido, querido, maravilhoso, seu Bruno. Esse é o Bruno. O São Paulo fez uma equipe que jogou um Mundial Infantil de clubes junto à Copa do Mundo. E eu fui nesse Mundial com os meninos e assisti. Era
uma das pessoas estava no Sarriá quando o Brasil perdeu para a Itália. Você ama futebol, né, Marcos? Muito, claro. Eu tava brincando que eles sabe amam. muito de então, futebol, eles né? sabem. Eu tenho aqui uma imagem, essa daí é pra... Jogando? Não, fazendo mais do que isso. Mas isso é aula pra vocês, né? É mesmo? Presta atenção. Meu Deus. Só o doutor Marco Aurélio Cunha, que nem foi jogador profissional pra eu fazer até imagino, hein? esse grande feito. Solta aí, solta a imagem. Deve ser muito. Ah lá, Só ele presta atenção. e o CR7, hein? Olha lá. Olha lá. Igualzinho o CR7. Deve ter levado no mínimo umas 3 semanas pra editar esse gol. Esse gol não foi editado. Eu já chequei com a minha turma da produção aqui. Esse gol foi real. Um gol de bicicleta. Ué, é um deles, né? Tem mais? Um deles, claro que tem mais. Teve mais? Claro, um deles, né? Já fizeram gol de bicicleta? Olha lá. Eu já. Já fez? Com a bola e pedalar a bicicleta até dentro do gol. assim. Ah, pior, você tá rápido. Gol de bicicleta, vocês já fizeram? Eu fiz um. Qual foi o gol mais marcante? Teve isso, Careca? Tem isso na carreira do Tem. jogador? O meu acho que foi a final, eu moleque, com 17 anos. Guarani e Palmeiras, o gol de 1-0 que deu o primeiro título brasileiro pro Guarani. Acho que não foi tão bonito assim, mas foi muito especial. Primeiro porque e único, né? Primeiro e único. Sim. Mas tem o gol aí de bicicleta, aí deve ter uns 6, 7 gols de bicicleta bacana, interessante. Legal. O que você falou? Um gol marcado. Qual? Me marcou bem, em 86, que eu acho que a final do Brasileiro foi em sim, O do 87. Careca? Eu tenho SBT? Então Guarani. solta aí Que- pra gente matar a saudade. Guarani e São Eu Paulo. fui agraciado em assistir o jogo dentro do campo. Você assistiu esse jogo que E o o Careca... Henrique Guilherme falava pra mim, você não pode torcer. Olha aí esse jogo aí. Aí não, ele esse é na o Copa. Brasil e França, em 86. Vamos ver um Foi pouquinho. 1-0. Esse foi contra a Irlanda, se eu não me engano, Esse é o da Copa de 86. Não, esse é da França ainda. De 86, exatamente. Olha lá. Uma tabelinha Júnior, Miller e o Júnior. Tem uma foto sua lá em casa, você assistindo um jogo que o Careca Sim, tava jogando, eu tava dentro né? do campo e eu tava torcendo demais porque eu trabalhava numa agência de propaganda e tinha um prêmio pro artilheiro, entre ele e o Evair. E me botaram dentro do campo naquele dia. E eu fui entregar o prêmio na Gabriel Monteiro da Silva pro Careca, que ele foi o artilheiro. Foi o brasileiro nosso, né? Brasileiro, Nós empatamos em casa contra o Guarani. Guarani. O Evair fez o primeiro gol, eu empatei. E aí nós decidimos lá em Campinas, onde tudo começou, né? Onde eu comecei no Guarani, fiz esse gol de... a gente tava perdendo 3-2. E eu fiz o gol de empate 3-3 e depois ganhamos nos pênaltis. No último minuto da prorrogação. De esquerda. Doutor, eu Canhota. percebo que essa galera que vive futebol, ama o futebol, lembra de detalhes. Até você mesmo, a gente está conversando aqui, vocês lembram de detalhes. É muito O marcante. esporte ajuda a cabeça? Eu acho que é tão marcante que você não esquece. É coisa. Pra ver, esse jogo foi no dia 25 de fevereiro de 1987, embora o campeonato fosse valendo o campeonato de 86. Numa quarta ou quinta-feira à noite. Quarta-feira. Quarta-feira à noite em Campinas. Então a gente guarda, porque marca demais. A gente... Você começa a falar de futebol, você vem na sua memória, as coisas você vai falando, é muito interessante. Sim, porque tudo que é importante a gente acaba reforçando Acho mais que na é nossa memória. emocionante Mas também. eu tô perguntando assim, na questão do corpo, da gente trabalhar o corpo, porque o jogador de futebol ele corre, ele tá sempre com exercício aeróbico, ele também faz a parte dele muscular. Isso é bom pra cabeça? Eu acho que o exercício sempre é bom para a cabeça em todos os níveis. Ele só passa a ser ruim quando ele é agressivo ao corpo, que ele já passa a ser obsessivo. Então tem gente que faz atividade física de alto impacto o tempo todo, gastando horas e horas do seu dia em atividade física, eu acho que aí passa a ser desgastante. O esporte profissional ele é desgastante, ele não faz bem à saúde, o esporte profissional. Ele deixa sequelas de lesões e tal, mas é uma fase de vida de jovem que vale a pena, se investe muito no corpo e tal, e tem um resultado pessoal muito bom. Agora, ele vai deixar suas sequelas. É como alguém que toma muito sol, é o médico, o cirurgião que fica operando horas e horas em pé. Toda profissão acarreta alguma consequência
de desgaste. É verdade, né? vai desgastar. Mas vale a pena. Daqui a pouco eu volto pra gente falar um pouquinho de treinamento, tá? Eu já entendi que não dá pra gente fabricar um jogador de futebol, mas vamos ver se dá pra orientar aí a turma. Como é que é o treinamento bacana, né? O que é o ideal, o que de repente é exagero. Ricardo, você também jogou, tem um take seu jogando bola que era pra mostrar pros meninos. Você lembra qual que é? Não lembro. Ah, tem vários. Não, como assim? Ele joga bem. Ele é bom, ele é bom. Não é, Ivan? São vários. Amigo é tudo, né, na vida de uma pessoa. Mas ele é bom, sim. O Ricardo Joga lá chegou na a ser interna, profissional do Obrigado, futsal? Você foi chegou? profissional? Futsal não, futebol de salão. Desculpa, futebol de salão. Bola Você pesada, jogou com o quê? tal. Com o Douglas? O Douglas? Não? Eu Você fiz jogou um no Palmeiras, Douglas, não? Não, eu joguei com o Douglas do Gercan. Nós fizemos um jogo que eu jogava no Banespa e o São Paulo me convidou para fazer um evento em Jacareí. Então jogou o Valmir, no gol, o Douglas do Gercan, eu. O diretor na época fez uma seleção. Que meu irmão jogou também muito futebol de salão. Lá de Araraquara, o time chama os Preocupados. E era engenheiro, médico. Eu falo pra você, era uma sensação. Só quando vinha aqui pra São Paulo, Corinthians, Palmeiras, era difícil de ganhar. Mas era um grande time, viu? Eu tive um jogo contra o Corinthians que o Casagrande, ele era muito alto, Sim. proporcional à categoria, né? Sim. E nós jogamos lá no Corinthians, Banespa e Corinthians, e modéstia à parte, consegui segurar o Casagrande, foi o único jogo que ele não fez gol. Será que é bom mesmo? Vamos botar a imagem? Mas o cara era Ivan, bom. mas o Ivan não vai, ele vai ter que ser o careca. Primeiro eu quero saber qual que é essa coisa de futsal e futebol de salão, porque quem joga futebol de salão não gosta que chama de futsal, é isso? Não, é que... Ou é diferente? Antigamente era futebol de salão. É futebol de salão, aí modernizou, mudou um pouco a bola era as regras. pesada. Então o que ele jogava antigamente chamava futebol de salão e hoje é futsal. Isso, Tá. exatamente. Você vai Com avaliar algumas se é mudanças. bom ou não, tá? Coloca a Vambora, imagem solta aí, vamos gente. ver. Vamos ver logo. A gente tem que tirar aqui a prova dos 9. Qual que é você ali? Que vai fazer o gol. Vai fazer o gol? O que vai fazer o gol foi bom. O que vai fazer o gol, vamos lá. Tô entrando ali no meio, ó. Fez. Foi bonito? É simples também, né? Não tinha ninguém marcando ele, né? Tinha um sombra ali só. Eu gostei da Tem mais algum? Puxa Tem vida. lançamento. Gostei da movimentação. Gostei da Não deu pra movimentação. gente analisar, não. Caraca, você tem uma história profissional muito interessante também. Você jogou um tempo com o Maradona? Joguei com ele 4 anos no Nápoles. Eu saí do São Paulo e fui pra Nápoles em 87 e fiquei com ele até 91. Aí ele saiu, eu fiquei no Nápoles mais 2 anos, depois que eu fui pro campeonato japonês. Mas joguei 4 anos com ele e me diverti muito, porque o cara era tipo aqueles caras de circo, mas ele colocava em prática no campo. Era um cara genial, um cara que ele fazia com a bola, a gente viu o dia a dia, ele ia treinar, e às vezes quando ia treinar, ele fazia coisa que era absurda. E no jogo, sempre tinha, porque a marcação italiana era muito estreita, muito firme, né? Então era sempre um ficava na pegada mano a mano e ficava o outro na sobra. Então é sempre 2 com ele. Ele tinha uma habilidade, e o canhoto é diferente também da forma de conduzir a bola. Realmente eu me diverti muito, cara. Me diverti, que a gente tem muita saudade na época, a gente, tanto nos treinamentos, né? Que às vezes ele ia uma vez, 2 vezes. Quando ele ia uma vez, a gente ganhava de 3. Quando ele ia 2 vezes, a gente metia 5, 6 nos adversários. Olha, quando a gente tem um amigo assim inspirador, a gente acaba aprendendo muito com ele, né? Você pegou um pouquinho disso. Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, também se jogou do lado do Maradona, é fácil. Não era fácil, você tinha que se preparar, você tinha que se condicionar, porque em qualquer instante, qualquer minuto, ele te achava de uma forma que você tinha que dominar bem, tinha que finalizar, senão você passava vergonha. Então, era difícil. Ele pensava muito antes. Muito antes. Ele estava acima da média, você tem que tentar pensar na velocidade dele, porque senão fica difícil, né? Olha o que colocaram aqui, gente. Vocês estão com fome? Nossa, é biscoitinho de cebola. Deixa eu dividir aqui. A gente vai aprender a fazer esse biscoitinho de cebola. Põe aqui, ó. Segura na mão mesmo. Vamos comendo. Porque vocês estão cantando, né? Como é que vocês vão comer e cantar? Não vai rolar, né? Não vai. Só na água. Na água. Então daqui a pouquinho vocês comem. Já a gente vai aprender a fazer esse biscoitinho de cebola com uma mulher que entende muito de futebol. Mulher entende de futebol? A Renata Fã entende, né?
Muito, né? Muito. E como ela é simpática, né, Marco? Eu sou fã da Renata Fã. Eu encontrei com ela outro dia, uma menina linda, né? E simpaticíssima. Preparada, advogada, jornalista, altíssimo nível e uma pessoa que tem um coração enorme. Então eu sou absolutamente fã da Renata. Agora, você conhece muita gente maravilhosa, assim, também, como a Renata, né? Eu tava olhando aqui o seu histórico. A gente tem fotos suas com tanta gente bacana, com tanta gente importante. E você faz diferença na vida dessas pessoas, isso é muito lindo. Vamos colocar um pouquinho das imagens do Marco e a gente vai comentando? E aí você em casa vai acompanhando também? Pode soltar? Cadê? Do Rei? O Neymar. Ah lá, com o Neymar. Foi aonde isso? Foi no Morumbi, num treinamento da seleção brasileira. E eu gosto muito dele, eu estive na casa dele em Barcelona. É um menino muito legal, gosto muito dele mesmo. Próxima foto. Ah, Tafarel, isso foi na CBF. Tafarel tem eu tenho um Lores, né, um pássaro que é como um papagaio. E ele tem um também que estava me mostrando, o papagaio fala, sai que é sua, Tafarel, né? E é fantástico. Olha aí o amigo do Careca aí. Olha, Maradona. gente, Maradona novinho. Eu também. Você não mudou nada. Continuou o menino. É o Pelé? Essa é show. Aí é o sonho de menino, né? Conhecer o rei na Vila Belmiro, me recebeu. Foi, acho que, um dos momentos mais emocionantes para mim, amante do futebol, né? E abraçar o Pelé naquela época era tudo. Aí o mestre Zagallo, né? É ele mesmo, mestre Zagallo, na CBF também. Zete, meu querido amigo, quantas vezes juntos. Rogério, esse quadro tem na minha casa. É o quadro da defesa dele contra o Liverpool, aquela grande defesa. E um óleo muito bacana também. São personagens importantes que a gente teve a oportunidade de conviver. Eu falo muito que eu tenho a chance, a sorte de ser amigo dos meus ídolos, né? Então, ter essa sensação de gostar dos atletas, amá-los de verdade e ser amigo deles, não tem nada melhor. Gostosa mesmo, muito né? Bom. Careca, me falaram que você tem uma foto aqui que a gente guardou com os menudos. É isso? Os menudos? É que era na nossa época, acho que na época do Cilindro, 86, 85, né? Que era o Silas, né? Eu, Silas, Milha e o Cid, né? Que eram chamados os menudos, né? Os menudos do São Paulo. Os você menudos era mais velho que ele, você não Eu era mais velho, não tinha mais essa. As meninas eram loucas por vocês, é isso? Não, por nós não, pelos menudos. Não pelos menudos jogadores. O Careca já era casado. O Careca já era mais velho nessa época. Eu casei na cedo, os meninos já tudo solteiro, tinha um alvará maior. Ai, que legal, gente. Mas foi bacana, foi um período bem bacana que nós jogamos e se divertimos bastante aí com essa equipe. E aí chegou o Falcão, né? Mais velhinho também, né? Mas sempre um cara boa pinta. Oscar e Dario Pereira. Nelsinho. Careca, seu pai foi jogador? O Zé Teodoro que saía fora dessa linha, né? Era feinho. Seu pai foi jogador, né? Eu ouvi nos depoimentos iniciais lá das criancinhas, uma delas falou, eu quero ser jogador de futebol para ajudar a minha família. Você veio de uma família que já tinha um poder aquisitivo bom por conta disso ou não? Não, bastante simples. Meu também, meu pai jogou futebol, mas naquela época também era tudo por paixão. Meu pai, quando aposentou, né? Quando parou de jogar, meu pai trabalhou em obra, foi servente de pedreiro, minha mãe cuidava de um clube lá de Araraquara, um clube araraquarense, né, onde guardava zeladora, né? Tipo zeladora, né, no vestiário. E a gente morava numa casinha de tipo, era um quarto e uma sala e o banheiro uns 20 metros fora. Você imagina quando chovia, quando fazia aquele vento, você ir no banheiro, que era só meia porta, então aquele vento batia por baixo assim, eu vou falar pra você, era difícil. Mas, enfim, aí eu tive a oportunidade de vir, né, para o Guarani com 15 anos e era assim, o meu grande desafio era de não voltar com a chuteirinha embaixo do braço, era de realmente ficar. E graças a Deus me realizei esse sonho, dei uma vida melhor para meus pais, me coloquei eles numa casa melhor em Araraquara, depois em 80, na década de 80, 81, já trouxe eles para Campinas, né. Meu pai faz 4 anos que faleceu, minha mãe é viva, tem 85 anos, mora do lado de casa ali em Campinas, então a gente demos uma mudada boa. Meu irmão é professor lá num centro de treinamento que eu tenho, que
é lá no Careca Sport Center, ele dá aula. Meu filho é tenista também, dá aula também. Tem uma não filha... Não jogador de futebol, ele joga tênis? Então a pressão é muito grande, né? Então a gente saía junto, pô, teu filho joga que nem você, eu joga 10% que você jogava. Então ele foi saindo pelo tio, né? E o tio jogou futebol, mas não profissional, e foi pro tênis. E aí ele se deu super bem no tênis e hoje ele dá aula. Tem uma menina que é nutricionista, que é a Aline, e uma outra que é veterinária. Tá vendo como o esporte faz bem? Quem diz, né, que já tem filho grande assim. Ivan, você veio de uma origem humilde? Meu pai, na verdade, meu pai já faleceu. Meu pai, é verdade. Meu pai sempre foi advogado criminalista e sempre a gente tinha uma vida boa, mas ele separou cedo da minha. Quando eu entrei no São Paulo, ele acabou se separando da minha mãe. Então a gente, na verdade, tudo que eu ganhava como ajuda de custo do São Paulo, eu repassava para minha mãe e assim, não digo que foi uma vida tão humilde, mas depois desse processo de separação foi mais humilde, foi mais difícil, mas graças a Deus o futebol proporcionou essa possibilidade de ter uma tranquilidade melhor, e eu também tive sorte. É lógico que a gente sempre tem que ter o dom, mas a sorte também acompanha um pouquinho nesses momentos que você faz a coisa fluir, e eu tive uma ascensão muito rápida, até subindo de categoria muito rápido, acabei indo para a seleção, e eu indo para o profissional acabei fazendo um contrato que naquela época já era teoricamente bom para poder ajudar. Perfeito. A gente já fala de treinamento, né? E o Careca falando agora de como é que era a situação na casa dele, quer dizer, uma casa pequenininha e tal, eu fiquei pensando, puxa, não devia de ter esses achismos de hoje em dia, que tem uma molecada hoje cheia de frescura, né? Que diz que para ser atleta tem que comer diferente, umas coisas que vêm de fora, uns negócios que custam milhares de reais, né? Isso faz diferença mesmo? Nenhuma diferença. É claro que o atleta de altíssimo nível, atleta de outros esportes, atletismo, ele é 100% o resultado, né? É diferente do futebol. O futebol são 11 atletas divididos em campo, precisa ter um nível físico absolutamente elevado, precisa, mas são jovens que se alimentarem bem, tiverem uma boa qualidade de treino, equilíbrio no treino, gente que saiba fazer isso, mensurar esforço. É muito mais medir esforço do que jogar coisa para dentro. O treinamento bem feito hoje é aquele que sabe medir a quantidade de esforço necessária para atingir performance. E não ficar enfiando coisa para dentro para dizer que isso vai dar resultado. Não vai. Se fosse assim, você fabricaria jogadores o tempo todo, como receita. E não é isso. Na verdade, você precisa dar uma complementação para que eles gastam muita energia, mas muito serena, sem grandes exageros. E para as mulheres, hoje você está ali dirigindo as meninas, né? Aliás, a gente tem fotos também, tem Marco Aurélio com a tocha, mas como é que é essa parte de alimentação para as mulheres que são atletas? As mulheres têm mais dificuldade realmente, por conta de aumentar o peso mais rápido, de a carga de exercício não poder ser tão forte, porque obviamente é um organismo diferente, a mulher tem um organismo diferente. Nós temos que fazer exercícios preventivos muito para mulheres que jogam futebol por conta de lesões articulares, especialmente o joelho, equilíbrio da musculatura da coxa, do quadril. Então é bem mais elaborado o trabalho de mulheres, porque elas são, vamos dizer, minimamente mais vulneráveis que os homens, né? Não é uma diferença brutal, mas tem que se tomar um cuidado maior. Parte hormonal da mulher, você também tem que estar prestando bastante atenção nisso. Mas são organismos diferentes que a gente elabora exercícios diferentes com o mesmo objetivo, eficiência e resultado. Maravilha. Eu volto aqui já para a gente continuar batendo papo. Ivan, conta mais aí. A gente já está quase que chegando no fim. Eu queria só ter a certeza de que quem assistiu aprendeu alguma coisa. Vocês sabem como esse sonho é forte no coração de muitas crianças, né? Recado aí para essas mães, vós. Eu acho que é muito legal assim, as mães e os pais, eu sempre, às vezes eu sempre procuro orientar da seguinte maneira, pelo menos os jogadores que têm aquele desejo de ser atleta profissional, deixa o menino tentar buscar o espaço dele sem cobrá-lo muito. Né? Tem pessoas para cobrá-lo. E às vezes os pais... Interferência é a palavra. A interferência é a palavra. Porque assim, eles cobram como treinador. Eles têm que cobrar como pai a situação de educação familiar. Isso eu acho que está correto. E eles confundem um pouco. E às vezes o menino, de repente, ele tem um enorme potencial e acaba ficando pressionado por
porque não sabe a quem seguir. Então, meu recado é que deixem eles buscarem o sonho deles. Nossa, agora me lembrei de um menino que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Chamava Vitor. Não sei se você lembra disso, Ricardo. A gente levava o Gabriel pra jogar, mas o pai do Vitor xingava tanto o Vitor, gente. Mas ele xingava feio. Mesmo, coitadinho do menino, jogando bola no colégio. E ele xingava o menino, vai! Mas falava um monte de palavrão, eu ficava com o coração apertado. As mães queriam matar aquele pai. É que às Eu vezes gostei ficava desse recado. atrapalhando. Mas ele muito, falava, né? vai, o menino fica, ele não vai. Olha isso, isso é importante. Mas não, cara. mas é bacana que a gente pode até citar aí que é parceiro nosso, amigo nosso, Cafu. Cafu, se eu não me engano, foi mais de 8 times aí fazer avaliação. 19? Ele 19? Entre 19 e 21 vezes. Ele Olha que fez fato. 21 Eu tô avaliações? na dúvida, entre 19 e 21. Tá, vamos colocar 20, que seja 19. Não, 19 avaliações, ele teve 19 não. É isso? Mas sabe, eu vou dar um palpite aqui. Isso gera também uma hipótese de que todo mundo insistindo dá. Não é verdade. Não Ele é uma verdade. exceção. Ele é uma exceção, com certeza. Ele é uma exceção de persistência, de valor humano, qualidade pessoal e tal. Mas aí todo mundo vem com essa ideia. Se o Cafu foi 20, eu posso ir 30. E fica batendo e não tem qualidade para prosseguir. Então fica aquele menino deixando de estudar, frustrado, o pai e a mãe cobrando o tempo todo e o resultado não vem porque falta qualidade. Então não quer dizer que insistir demais seja a solução. Eu acho que ter vontade, ter vocação... Perseverança, né? É legal. É fundamental. Mas chega uma hora, você até fez uma pergunta antes que o Ivan, não sei se respondeu. Até quando vale insistir? Até quando não atrapalha a vida pessoal, o estudo, uma profissão, alguma coisa? Porque muito poucos chegam a esse lugar. Então é preciso ter certeza se vale a pena e se a insistência é o caminho. Porque às vezes o limite é técnico e ninguém vai fazer o cara cantar bem se ele não canta. É verdade. Principalmente sem apoio também. É. Esse fator também. Porque, infelizmente, se todas as prefeituras de todas as regiões investissem mais na criança, não é só no futebol, no esporte em si. Porque quantas e quantas comunidades, favelas tem por aí, que a criança sai, ela estuda, depois de estudo ela vai para uma escolinha, mas só que não tem apoio. Eu falo isso porque eu moro em comunidade, eu sei como é que funciona. E o apoio que eles dão é assim, um espaço, vai lá e joga. Mas não tem um lanche, não tem uma água, não tem uma roupagem adequada. Não tem um incentivo, né? Tudo isso conta também, né? É verdade, a gente ainda tem muito que crescer nesse sentido. A educação tem que ser o nosso maior pilar e a gente já está enxergando que tem que ser, mas a gente ainda está longe de atingir o objetivo. Uma pergunta delicada, queria que vocês tentassem responder com bastante verdade, porque eu acho que pode ajudar a turma em casa. Rola dinheiro? Tem que investir para o filho conseguir entrar num clube? Eu sempre falo, toda vez que tiver dinheiro, tá errado. Na minha opinião. Eu acho que o investimento ele tem que ser em termos de condução, em termos de alimentação. Eu acho que esse investimento, sim. Agora, eu vou te dar tanto para você entrar no clube, e isso, infelizmente, acontece muito, não é o caminho. E, às vezes, iludem pais, que, de repente, tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, e joga essa ilusão no filho, não, vou te colocar lá, porque eu conversei com fulano, com ciclano, e esse não é o caminho. É mentira, sempre. É sempre É mentira. Sempre mentira. Eu tenho uma telespectadora hoje que recebeu uma proposta, alguém falou, me paga tanto que eu coloco o seu filho, é mentira. Pode sair que é mentira. O dinheiro não pode estar no vagabundo, exploração. Tudo que você pensar. Eu falo isso com toda a firmeza. Eu também. Sai tem fora, dinheiro, pode sair que não é o caminho. Porque ninguém compra talento. O talento ele vem, você vai atrás. Eu falo muito isso. O menino é talentoso. Você acha que o Neymar pagou? O Gabriel Jesus pagou? Esses meninos estão na seleção, o Marcelo pagou alguém? Nunca. Ele era um talento, viram, levaram e se formou. Se alguém está cobrando para pôr alguém, é porque esse alguém é ruim, não é bom. Exatamente. E o sujeito é pior. E vai ser uma situação limitada, de 6 meses, 1 ano. Fizeram o que tinha que fazer e o menino vai ficar no caminho. Vai dispensar. Preparador físico famoso faz diferença? Eu digo, contratar um preparador físico que custa caro para treinar o filho, para o filho virar jogador profissional. Tipo um personal, né? Tem muita Exatamente. gente contratando personal. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que a competência tem que estar na frente de qualquer um profissional. Coisa técnica. Tem muito pai, como no consultório eu recebo, às vezes pais que investindo no filho dinheiro em todo sentido, preparador, nutricionista, fisiologista, tal. O moleque é ruim. Vai estudar, ponto.
Perfeito. Aliás, gostei do que o Ivan falou também, mesmo que jogue bola, também estuda, porque a carreira é curta, né, Ivan? Muito curta, e a gente Ivan não sabe hoje o é caminho. agente FIFA. O que é? Agente FIFA, depois que acaba a carreira, tem que estudar para virar agente FIFA? Então, na verdade, eu sempre que tudo que eu fiz na vida, eu sempre procurar saber onde eu estou pisando. Então, eu tive que fazer curso, tive que entender de leis, lei Pelé. Lógico que a gente tem que, para você poder passar algum tipo de informação, você tem que saber onde você está pisando. Um agente FIFA faz uma prova para ser agente FIFA? Eu fiz uma prova na CBF, sou credenciado na CBF, sou credenciado na BAF, que é uma associação que ela está ligada à CBF também, que ela tenta levar as informações que os agentes reivindicam, digamos assim. Mas eu sou credenciado, acho que credenciados não tem muitos, deve ter uns 200, 300, uma coisa assim. E muita gente que vive do futebol de uma maneira que não é da maneira correta. Estudar é sempre bom, viu, gente? Esses dias a minha filha estava me contando que o Kaká estava em Harvard fazendo uma pós-graduação lá. Estudar é sempre muito bom, não importa a sua profissão, estuda mesmo, mete as caras, porque vale a pena. Meninos, eu amei recebê-los, eu gostei tanto do nosso bate-papo de futebol. Ricardo, você... O Ricardo ainda ali concentrado. Ele tá concentrado. Ricardo, vou deixar os números. Tô fazendo a família é grande, aqui, viu? Tô fazendo a estrelinha. Mas foi uma delícia, eu gostei muito. E ó, eu não sei, aqui não vai caber, porque a gente vai entrar com a cozinha aqui, mas no próximo bloco vem aqui a Elaine, e ela é uma jornalista que ganhou um campeonato, ela é vice-campeã do campeonato para narrar um futebol. A mulherada tá mandando bem nisso também, né? Muito legal, muito a gente legal. tem visto lá na CBF e com parcerias, televisões que estão estimulando narradoras, televisões fechadas especialmente, né, por assinatura, desenvolvendo mulheres na narração, já há comentaristas, já há jornalistas de campo, mulheres, né, muitas apresentadoras. Então realmente o espaço feminino está aumentando bastante e basta talento, não precisa imposição, basta querer fazer bem feito. Eu queria falar agora, mesmo querendo ser radialista e tal, tem que ter o dom. Claro que vai aperfeiçoar, mas acho que o dom ela já nasceu com Muito ele bem. e desconhecia por algum momento. Ó, a produção falou, se quiser mantê-los, ok. Mas aí como é que eu vou fazer com a cozinha aqui? Fala que dá um jeito. Então deixa eu rodar o recadinho com a Araci. Vocês ficam aqui então, pra gente conversar com a Elaine Trevisan? E eu te Ficamos. Elaine Trevisan, os contatos lá da Elaine no Instagram, esportivas, _ ou bondeusadas. E tem o narradora Elaine. Exato. Tem três O Instagrams. Esportivas é da minha tese de mestrado, que eu estudo a mulher no futebol. E o Bom de Ousadas, a gente juntou as meninas que saíram do programa para falar de futebol, de todos os esportes, enfim, mulher falando. Perfeito. Doutor Marco Aurélio Cunha, seu Instagram. Eu não tô aqui com a sua ficha? É Marco Aurélio Cunha, Marco não é? Aurélio Oficial. Marco Aurélio Oficial. O Careca é Careca... Antônio Careca 09. Instagram? Como é que é? Antônio Careca 09. Tá aí no vídeo, tá aí no vídeo. Ah, esse é do Marco Aurélio. Tá bom. E o do Ivan é Ivan Rocha 14. Tá certo? E o do Ricardo R. Monte. E tem também lá no YouTube Ricardo Rebouças Monteiro. Minha gente, muitíssimo obrigada, porque eu tô muito feliz de vocês estarem todos aqui, viu? Que programa gostoso. Gravei um recadinho com a Araci e vou compartilhar com você agora. Mais uma vez, muito obrigada, meus convidados queridos. Nene Tião, muito obrigada. Fião, Vou fazer um agradecimento, coisa rápida. Agradecer à Prefeitura de Taboão da Serra, ao Zé Galinha e ao Ceará, porque sem eles não teria saído nosso clipe. Que joia, parabéns, então, isso viu? foi muito importante. Aliás, pra a gente nós. encerra o programa com um clipe deles. Fiquem de olho, porque é lindo demais. Beijo grande, até amanhã. Obrigada, gente. Menino da viela, morava na favela, ninguém dava nada por você. Descalço, pé sujo com a bola na mão,